Muito obrigado, presidente Vitória, Márcia, Estado do Rio, todos vocês que estão aqui. Um prazer imenso estar aqui de novo. Estou sempre no Rio de Janeiro. Acho que eu sou sócio mesmo, né? E é sempre bom estar aqui com vocês. E dessa vez bastante importante, né? Tem muitas mudanças no Simples Nacional para 2018. Nós vamos falar sobre isso aqui. E está com a gente o Estado do Rio, a pessoa do Marcos Spencer. O Tavares está aqui, o Tavares está se despedindo, né? Está saindo agora no começo de dezembro, ficou muito tempo com a gente. E está o Rufino, do município do Rio de Janeiro. Depois da minha palestra, eles vão vir aqui e estar disponíveis para responder as perguntas de vocês, né? Então, vamos lá. A apresentação já está aqui. Todas as palestras que eu faço, eu falo sobre noções básicas, porque pode ter sempre gente nova, né, assistindo pela primeira vez a uma palestra do Simples Nacional. Então é importante que a gente faça uma contextualização do que é o Simples Nacional, né, como ele funciona. E uma coisa bastante importante é que não é um regime tributário, é um regime tributário voltado para micro e pequenas empresas, ok? Mas ele não é administrado pela Receita Federal do Brasil. Ele é administrado também pela Receita Federal do Brasil, mas em conjunto, né, por um comitê gestor do Simples Nacional, que é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fazenda, do qual fazem parte desse comitê gestor 8 pessoas que tomam as decisões no Simples Nacional. Essas 8 pessoas, 4 são da Receita Federal do Brasil, uma das quais é o próprio secretário da Receita Federal, Dr. Rachid, 2 representantes do CONFAS, que é dos estados, 2 secretários de Fazenda. Atualmente, os titulares são de São Paulo e Paraná, o Dr. Elcio Toqueixe e o Dr. Mauro Ricardo. Tem 2 representantes de municípios, um representa as capitais, o atual titular é do município de São Paulo, e os demais municípios, Confederação Nacional de Municípios, que o atual representante é do Rio Grande do Sul, Eudcípio. Então, essas 8 pessoas, elas decidem os rumos do Simples Nacional na questão de regulamentação. Não decide a questão legal, a questão da Lei Complementar 123, quem decide é o Congresso Nacional e o presidente que sanciona depois, né? Mas a regulamentação, quem faz é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Vocês não vão ver no Simples Nacional, como tem no Imposto de Renda, por exemplo, tem a lei, né? Depois, às vezes, tem o decreto do Imposto de Renda, o decreto do IPI. Esse decreto no Simples Nacional ele não existe. A regulamentação por decreto não existe no Simples Nacional. A regulamentação é feita por esse comitê gestor. A lei complementar diz que o comitê gestor é que regulamenta o Simples Nacional. E essa regulamentação é feita por esse comitê gestor porque um decreto do presidente da República só obrigaria a parte federal, só obrigaria a administração pública federal, né? E no caso aqui, como envolve ICMS, que pertence aos estados, envolve ISS, que pertence aos municípios, então teve que ser criada essa nova instância interfederativa, né, para poder regulamentar o Simples Nacional. Então é por isso que vocês têm então a Lei Complementar 123, depois tem resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, atualmente é resolução 94, que é o nosso regulamento, né, do Simples Nacional, e depois você pode até ter uma instrução normativa da Receita, um ato normativo do Estado ou do município com algumas coisas complementares, né? Mas, basicamente é isso, né? Seria a lei complementar e depois a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. E nós temos a Secretaria Executiva, onde eu trabalho em Brasília, onde o Tavares trabalhou até esses tempos atrás, que nós executamos as ordens desse comitê gestor, né? Nós damos seguimento às decisões dos secretários e fazemos, então, a parte operacional, né? E nessa Secretaria Executiva também tem pessoas da Receita dos estados e dos municípios. Então, a composição é sempre conjunta, né? Não é uma construção isolada. Como é que funciona? Quem são os atores do processo, né? O comitê gestor, ele regulamenta e cria soluções de tecnologia. Então, a gente cuida dos nossos grupos técnicos, tratamos, por exemplo, do PGDAS-D, que é o aplicativo de cálculo, o aplicativo de opção, o aplicativo de agendamento, que está funcionando agora, né?
A Receita, Estados, Distrito Federal e municípios agem no contribuinte. O comitê gestor, o secretário lá, o Rachid, não emite um ato diretamente ao contribuinte. O secretário da Fazenda de São Paulo, não faz isso também. Quem atua junto ao contribuinte é a Receita, o Estado ou o município, que atua, que faz. O que ele faz junto ao contribuinte? Deixa entrar no Simples, quer dizer, aprova um pedido de opção, exclui a empresa do Simples, faz o termo de exclusão, né? Faz fiscalização, faz cobrança, fiscaliza, cuida do contencioso. Então, por exemplo, se o município do Rio excluiu uma empresa do Simples Nacional, emitiu o termo de exclusão, o contencioso administrativo, quer dizer, a defesa desse processo, a condução desse processo é feita no município do Rio. Quer dizer, aquele que tomou o ato, que exerceu o ato, né, de fiscalizar, de excluir, de indeferir a opção, ele conduz o contencioso administrativo também. Consultas. Como é que funcionam as consultas no Simples Nacional? Eu não estou falando aqui daquela consulta operacional, né? Aquela consulta, eu estou com um problema no PG das D, eu não sei o que eu coloco no campo, o sistema travou, o que eu faço. Essa consulta operacional se resolve se não fale com o Simples. Lá no portal do Simples Nacional tem lá o Fale com o Simples, que vocês resolvem isso. Essa consulta que eu falo é aquela consulta sobre a legislação, interpretação da legislação tributária, né? Então, nesse caso, é feito para a Receita, normalmente é feito para a Receita Federal, salvo quando for exclusivamente de ICMS, então a consulta é para o Estado, ou exclusivamente de ISS, que a consulta é feita para o município. As consultas estão até diminuindo, né? Porque antigamente nós tínhamos muitas atividades vedadas. Então tinha muita consulta, se eu exerço, essa empresa exerce essa atividade, pode optar ou não. Hoje praticamente não tem, quase todo mundo pode optar, então as consultas diminuíram bastante, né? A PGFN, ela faz a inscrição em dívida ativa do Simples Nacional e a execução judicial dos tributos do Simples Nacional. Essa é a regra geral, né? Então, a PGFN, ela executa tanto os tributos federais, que são 6 tributos federais que estão no Simples Nacional, como também o ICMS e o ISS. Apesar de ser do Estado ou do município, a regra geral é que a inscrição em dívida ativa é na PGFN, na dívida ativa da União. Salvo quando o Estado ou o município tenha convênio com a PGFN, quer dizer, o Estado tem interesse, o município tem interesse em gerenciar a sua dívida ativa do ICMS ou do ISS, faz um convênio. No caso do Estado do Rio, não tem um convênio, né, Tavares? Não tem convênio. Então, o próprio ICMS do Simples Nacional é feito pela PGFN. Então, esses aqui são os papéis, né, dos atores no Simples Nacional. Claro, o contribuinte, ele é um ator do processo também, ele declara no PG das D, faz os cálculos, gera as guias, né? Aqui eu estou falando dos atores do setor público. Vamos então para as alterações trazidas pela Lei Complementar 155 de 2016. Primeiro, a questão do parcelamento, né, especial do Simples Nacional, que ele foi criado pela 155, até já venceu o prazo. Isso aqui já aconteceu, venceu em fevereiro esse período de adesão. A única mudança, porque nós temos o parcelamento em 60 meses, que é o convencional. Ele continua ativo, a empresa pode fazer uma vez por ano. Então, quem fez um parcelamento, por exemplo, em janeiro de 2017, vai poder fazer outro parcelamento convencional em 60 meses em janeiro de 2018. Tá? Antes disso, não, porque é um por ano que pode ser feito, né? Quando você faz o novo convencional, você desiste do anterior, né, para voltar o débito no conta corrente, e daí você faz o novo, incluindo todos os débitos existentes até aquele momento. Quer dizer, o convencional continua aberto, sempre, né? Só o especial, que a única diferença dele é que era em 120 meses, quer dizer, o convencional é em 60 e aqui era em 120 meses. Então, a única diferença era essa, né? E daí vem as perguntas, eu já respondo, né, para evitar a pergunta futura. Por que aqui não tem desconto de multa e juros? Por que não tem, igual os refis da vida, o PERT, que saiu agora, né, nos tributos federais, por que aqui não tem esse desconto? Houve até um veto, né, na conversão da medida provisória 783, porque lá dizia que se estendia às empresas do Simples Nacional.
Na verdade, tudo no Simples Nacional tem que ser por lei complementar. Você não pode modificar o Simples Nacional, instituir parcelamento, mexer em base de cálculo, qualquer coisa do Simples Nacional tem que ser por lei complementar. Porque envolve ICMS e ISS, envolve Estado, envolve município. Uma lei ordinária não tem o condão de mexer com ICMS e ISS. Então, tem projeto lá no Congresso querendo, ele estava esperando, segundo o Sebrae, ele estava esperando sancionar o PERT, para daí sim fazer um projeto que fizesse desse os mesmos benefícios que as outras empresas tiveram no Simples Nacional, só que tem que tramitar esse projeto de lei que é complementar, né? Então, enquanto esse projeto não for aprovado, não existir isso, continua sempre o convencional aqui em 60 meses, com Selic sem redução de multa e juros. Então, essa é a verdade, né? Se nós não tivermos um projeto de lei complementar aprovado e sancionado, não tem como ter um parcelamento diferenciado no Simples Nacional, exceto esse que já teve, mas que não tinha redução de multa e juros também. Parcelamento do MEI. Esse aqui teve especial também, 120 meses, mas já acabou. E o convencional do MEI, ele começou em 3 de julho, até então o sistema não estava pronto, né? Então é possível hoje parcelar o MEI em 60 meses, pela Selic, sem redução de multa e juros. A única condição é que tem que entregar das NCMEI. Né? Então, como é que faz? Até que ano que é possível parcelar o MEI, por enquanto? Até 2016. Por quê? Porque a das NCMEI de 2017, que foi entregue esse ano, ela se refere a 2016. A das NCMEI de 2017 vai poder entregar só o ano que vem. Então, na verdade, o MEI não consegue parcelar ainda 2017. Ele consegue parcelar até 2016, que foi a última das NCMEI entregue. Para parcelar 2017 seria só o ano que vem, né? Então, sem entregar das NCMEI, não consegue parcelar. É claro que a das NCMEI é muito simples, tem 3 perguntas lá que tem que responder, só receita bruta de comércio e indústria, se contratou ou não empregado, mas tem que entregar, porque a entrega representa a confissão daquela dívida do ano anterior, que possibilita que o débito seja carregado no sistema. Investidor anjo é uma modificação que veio pela 155, que veio pela Lei Complementar 155, e ela não é para 2018, ela já começou, era a vigência imediata, né? Então 2017 já está valendo isso. Ela não tem muitos efeitos no Simples Nacional, ela é uma coisa assim que tem a ver mais com a questão de capital, de investimento, do que com a própria tributação em si, né? Não modifica muito a tributação de nenhuma das partes envolvidas, né? O que é o investidor anjo? Isso aqui já existia no Brasil, existe no mundo afora, que é uma pessoa tem uma ideia, principalmente em área de tecnologia, mas pode ser em qualquer outra área produtiva, e não tem capital, não tem dinheiro para investir. Então, uma pessoa que tem dinheiro resolve apostar naquela ideia, né? E antes dessa lei, como geralmente acontecia, essa pessoa que tinha o dinheiro para se garantir, ela entrava como sócio, né? Porque fazer um contrato de empréstimo simples era complicado. Então, normalmente, para se garantir, ela entrava como sócio da empresa para se garantir um pouco mais e tal. Só que ela não tem interesse não tinha interesse em ser sócio, né? Ela tem interesse em aplicar naquela empresa sem administrar aquela empresa, né? Então aí a lei permitiu que a empresa possa receber esse aporte de recursos sem fazer parte do capital social. Aliás, nem pode, né? A atividade do objeto social só poderá ser exercida pelos sócios regulares. Aquela pessoa que investiu o capital não pode administrar a empresa sob nenhuma hipótese porque se administrar, ela passa a ser um sócio real, né? Passa a ser um sócio como qualquer outro, né? E não é a intenção da lei. Para nós aqui da área contábil, da área tributária, interessa saber o seguinte: a lei ela estabeleceu que esse investidor anjo vai ser remunerado por seus aportes pelo prazo máximo de 5 anos, correspondente aos resultados distribuídos, que não podem superar 50% dos lucros, né? Bom, se não pode superar 50% dos lucros, onde que eu apuro o lucro?
na escrituração contábil, na contabilidade. Então, se é só na escrituração contábil que eu apuro o lucro, essa empresa que recebe o aporte de capital tem que ter escrituração contábil regular e que, para nós, representa ECD, escrituração contábil digital. As administrações tributárias só reconhecem a contabilidade entregue na forma da ECD, correto? Então, as outras empresas optantes pelo Simples Nacional têm que ter escrituração contábil? Tem que ter? Tem que ter. Por que elas têm que ter? Por que uma empresa optante pelo Simples Nacional tem que ter escrituração contábil? Por causa do lucro distribuído, porque o Código Civil manda ter, para ser defesa do sócio, defesa da própria empresa, para provar a questão da responsabilidade do capital. Quer dizer, tem muitos motivos para se ter escrituração contábil, correto? Mas o fisco, a Receita Federal, o Estado ou o município, quando vai fiscalizar uma empresa do Simples Nacional, não pode exigir a apresentação da escrituração contábil, só pode exigir a apresentação do livro caixa. Tá? Mas dessa aqui não, dessa aqui está na resolução, que como ela tem que remunerar o investidor anjo com no máximo 50% dos lucros, nós estabelecemos que essa empresa que recebe o aporte investidor anjo tem que ter ECD, tem que apresentar ECD. Tá? Então, essa é a diferença, né, das demais empresas. Por que tudo isso está na lei? Porque, na verdade, uma empresa do Simples Nacional não pode ter sócio, pessoa jurídica, não pode ter sócio que seja sócio de uma outra empresa, daí tem que somar, quer dizer, tem todas aquelas restrições, porque o benefício da micro e pequena empresa é um benefício pessoal, né? Então eu não posso ter 10 empresas que faturem o limite do Simples Nacional, posso ter uma só ou posso ter 10, desde que a soma do faturamento das 10 não ultrapasse o limite. Mas nesse caso não. Eu posso ter um sócio da Petrobras, do Banco do Brasil, que pode ser um investidor anjo. E isso não vai ser empecilho que essa empresa continue sendo optante pelo Simples Nacional. Tá? Esse investidor anjo pode ser pessoa física, jurídica ou fundo de investimento. Aí já me perguntaram também, né? Eu vou antecipando as perguntas que saem nas outras. E se essa empresa que recebeu o aporte do investidor anjo está correndo o contrato regular, é optante pelo Simples Nacional, ultrapassou o limite e foi excluída. O que acontece? Não acontece nada. Continua sendo investidor anjo, continua regulado pelo investidor anjo, porque o fato de ser optante, a lei só deu a proteção falando assim, ó, se você pode continuar sendo optante. Ok, mas ultrapassou o limite, não é optante, qualquer empresa pode receber aporte de investidor anjo. Tá? O aporte de investidor anjo não é só para micro e pequena empresa, é para qualquer empresa. O benefício que a EMEL e PP têm é continuar, ela receber o aporte e continuar como optante, que normalmente não poderia. Porque esse cara que está fazendo o aporte pode ser um grande empresário de uma outra empresa. Entendeu? Então, normalmente não poderia. Mas como investidor anjo, pode. Tá? Se deixar de ser optante, vida que segue, não tem problema nenhum. Bom, e como que esse investidor anjo vai pagar o imposto de renda sobre o ganho que tiver nesse investimento? Né? Tem até uma reclamação do setor empresarial, que a regulamentação da Receita não foi adequada, que não foi legal e tal. A lei complementar diz que o Ministério da Fazenda iria regulamentar esse imposto de renda, como é que ia pagar o imposto de renda. E regulamentou pela IN 1719, que não atendeu o que o setor produtivo estava pedindo, né, que queria uma tributação mais favorecida, que fosse como se fosse um dividendo, alguma coisa assim, mas a Receita não pode regulamentar em desacordo com a lei. Então foi possível estabelecer. E como é que funciona isso? Como se fosse um investimento comum. Então, quando passa de 2 anos, paga 15% de imposto de renda. E se ficar menos tempo que isso, paga mais. Então, na verdade, esse imposto de renda, eu estou até falando aqui, mas ele não é do Simples Nacional, é fora do Simples Nacional. Mas é basicamente isso, né? Como o investimento ele tem que ficar mais que 2 anos mesmo, esse investidor anjo vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital que ele tiver entre o que ele investiu e o que vai receber depois.
Investidor anjo, creio que seria isso. Vamos lá. Primeira grande mudança para 2018 é a questão dos limites. Dos limites. Que vai passar de 3 milhões e 600 de faturamento por ano para 4 milhões e 800 de faturamento por ano, né? Lembrando que, na verdade, é o dobro disso. Por quê? Uma empresa do Simples Nacional, a partir do ano que vem, ela vai poder vender 4 milhões e 800 no mercado interno e mais 4.800 em exportações. Isso já é assim com 3.600, né? Então, o limite máximo na prática pode chegar a 9.600. A empresa pode vender, como é 9.600, ela pode vender 7 milhões aqui no mercado interno e 2.600 em exportações? Pode? Pode? Não. Os limites não são reversíveis, eles são independentes, tá? É um limite aqui para dentro e um limite para exportações. E eles são independentes mesmo, né? Eles são tratados separadamente pelo sistema, são controlados de forma separada, as alíquotas são controladas de forma separada, é tudo separadinho. Então, no próprio PG da AZ, lá quando vocês vão, vocês colocam lá venda de mercadorias, exceto para o exterior, que é no mercado interno, venda de mercadorias para o exterior, que é exportações. Então, é tudo separado e os controles são separados desses limites, tá? A diferença para o ano que vem é que o ICMS e o ISS não subiram, eles continuam em 3.600. Continuam em 3.600. Então, o limite nacional foi para 4.800, mas o estadual, o ICMS e o ISS continuam em 3.600. Essa vai ser um dificultador para 2018, uma coisa nova, né? É uma situação que já era vivenciada por estados menores, porque nós temos um instituto no Simples Nacional, o que chamamos de sublimite, né? Nós já temos isso. Né? Estados que têm até 5% do PIB nacional trabalham, inclusive em 2017, com sublimite, quer dizer, eles não trabalham com limite nacional de 3.600 no Simples Nacional, eles trabalham com 1.260, 2.520, depende do estado, né? A partir do ano que vem, vai ter um sublimite opcional, estados menores, que têm até 1% do PIB, vão poder adotar sublimite de 1.800. E, efetivamente, nós temos 4 estados que vão ter esse sublimite. São os 4 ex-territórios. Já definiram, já emitiram os decretos, né? Apesar de ter mais estados que estão até esse 1% aqui, esses 4 mandaram o decreto e vão ter esse sublimite de 1.800, que é Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. Vão ter um sublimite de 1.800. Então, eles sempre trabalharam desse jeito. Quer dizer, o limite hoje é 3.600, mas lá, por exemplo, é 1.800. Então, quer dizer, uma empresa nesses estados, o estabelecimento da empresa nesses estados, que a empresa ultrapassou 1.800, o ICMS, o ISS já é pago por fora. Isso já é assim, lá já é realidade. Em 2017 são 14 estados que têm sublimite funcionando, né? Mas os estados de médio para cima não tinham sublimite. Então não sabem como isso funciona e vão aprender na marra a partir do ano que vem. Porque todos vão ter esse sublimite de 3.600, obrigatoriamente. Quer dizer, o estado ele não precisa fazer decreto nenhum, não precisa estabelecer nada que é 3.600, porque a lei diz que vai ter esse sublimite de 3.600. Por que os estados pararam em 3.600 e não subiram para 4.800? Alguém arrisca aí ou não? Por que não subiu o limite estadual? Porque foi um acordo com estados e municípios. Esse acordo foi feito quando o projeto estava na Câmara. E o projeto na Câmara previa um limite nacional de 14.400. Não era 4.800. O projeto era 14.400. Tanto que passou na Câmara e foi modificado no Senado depois. Então os estados e municípios falaram, peraí, 14.400, não, porque não vai sobrar nenhuma empresa praticamente aqui no estado no débito de crédito, né? Então foi feito esse acordo para 3.600 ainda na Câmara. O federal ia subir para 14.400, apesar de a Receita não concordar, estava muito forte no Congresso na época lá. Depois, no Senado, quando voltou para 4.800, o federal, não houve uma nova tentativa, né, de negociação com estados e municípios para subir para 4.800. Simplesmente
fechou o federal em 4.800 e ficou esse hiato, então, de diferença entre limites. Então, nós vamos ter várias empresas que estão no limite federal, estão no Simples Nacional, na condição de optante, mas pagando ICMS e ISS como se não optante fosse. Eu vou falar sobre isso com mais detalhe daqui a pouco, tá? Eu vou fazer tabelas, fazer exemplos, então vocês podem ficar tranquilos, segura a ansiedade um pouco aí. Bom, o MEI, ele vai mudar o limite também de 60 para 81 mil reais a partir do ano que vem. Então, o limite mensal de 5 mil para 6.750 a partir do ano que vem. Vamos dar uma levantada? Eu estou vendo gente aí que está querendo meio dormir. Levantem, por favor. Levantem, todo mundo. Todo mundo. Não precisa fazer pizza, não. Quem é dormir lá em casa é minha esposa. Vamos girar assim só. Girar 2 vezes. Ficaram tontos? Quem ficou tonto, gira do lado contrário. Ok, beleza? Vamos continuar então? Muito bem. Ó, se dormir não ronca, viu? Se roncar não baba. Nós temos regras de transição em 2017. Por quê? O limite ia ser na 3.600, né? É 3.600. Mas quando chegar em janeiro, para saber se uma empresa começa ou não no Simples Nacional, em janeiro do ano que vem, eu olho o faturamento do ano anterior. Então, 2017 não pode ter passado de 4.800, para saber se ela pode ser Simples Nacional em janeiro. Então, por isso que tem essa transição, porque o limite ia ser na 3.600, mas quando chegar em janeiro já é outro limite. E daí eu tenho que olhar o ano anterior, então o ano anterior, em tese, pode chegar até 4.800, tá? Então, essa transição tem uma diferença. Se ficou até 3.600, tranquilo, sem problema nenhum. Em 2017 até 3.600, vida normal, né? Normal em 2017, normal em 2018 também. Quem ultrapassou esse 3.600 até 20%, que a gente chama isso de margem de tolerância, durante o ano, né? Durante o ano pode ultrapassar até 20%, que a gente considera margem de tolerância. E o que diz a margem de tolerância de 20%? A empresa vai sair do Simples Nacional quando ultrapassa até 20%? Vai. Só que não é de imediato, ela sai no ano seguinte. Ela sai só no ano seguinte. Como ela iria sair em janeiro, né? Ultrapassou até 20%, ela iria sair em janeiro. Mas chegou em janeiro, o limite já é 4.800, o que acontece? Não sai. Então, até 20% aqui, não acontece nada, ela só continua. Não precisa fazer nada. Agora, e se a empresa pediu para sair? O contador é muito honesto, a empregada lá do escritório da Márcia falou, não, Paulo, chegou aqui em 4.310, eu tenho que comandar a exclusão dessa empresa, e comanda a exclusão dessa empresa para o ano seguinte. Foi muito diligente, né? Se pediu para sair, tem que pedir para entrar de novo. Tá? Não precisa fazer nada, mas se pediu para sair, tem que pedir para entrar de novo. Tá? Então, em janeiro, até 20%, então, até 20%, não tem que fazer nada. Salvo se fizer, aí tem que pedir para sair, tem que pedir para entrar. Agora, se passou em mais que 20%, é diferente. É diferente. E quando passa em mais que 20%, sai quando? No mês seguinte, exceto se for no primeiro ano de atividade, que daí é retroativo à abertura, tá? Então, se ultrapassou em mais que 20%, tem que pedir para sair e tem que pedir para voltar em janeiro, necessariamente. Nesse caso, não tem jeito. Aqui não tem que fazer nada, até 20%, mas passou de 20%, pede para sair, que vai ser do mês seguinte, ou retroativamente, se abriu em 2017, quer dizer, e 2018 pode pedir nova opção, por quê? Porque em 2017 não ultrapassou 4.800, tá? E
se ele ultrapassou 4.800 em 2017, bom, não tem o que fazer, né? Então, a regra de transição é entre 3.600 e 4.800, que a lei estabeleceu. Sendo que tem diferença entre até 20 e mais que 20. Até 20 não faz nada, mais que 20 pede para sair e pede para entrar. Tá? Essa é a regra de transição de 2017. Agora, vamos aqui para 2018. Vocês são privilegiados, né? Porque vocês estão na última palestra minha, numa série de 250 por aí. E a gente vai melhorando, né? Surge um monte de perguntas e tal, vai. Então, esse quadro é a primeira vez que eu estou apresentando. Antes era um monte de coisa escrita e tal. Pode ser que o quadro não esteja bom também. Vou saber hoje aqui no feedback, né? Essa regra aqui, de janeiro, ela vale para janeiro de qualquer ano, a partir de 2018. Ela não é só janeiro de 2018. Tá? Para saber se uma empresa começa janeiro no Simples Nacional, olha sempre a receita do ano anterior. Tá? Se a receita do ano anterior ficou até 3.600, ela pode começar no Simples Nacional e começa pagando tudo no Simples Nacional. Começa pagando os 8 tributos. Por quê? Porque o limite de ICMS e ISS é 3.600, quer dizer, ela ficou até 3.600, então ela começa pagando e começa pagando tudo. Até 3.600, então, é o cenário mais simples de janeiro, né? Quando que vocês calculam janeiro? Fevereiro. Então, em fevereiro do ano que vem, vocês vão observar essa regra aqui, tá? Vão calcular lá. Se no ano anterior ficar até 3.600, começa pagando e começa pagando tudo. Ok. Agora, se ficou entre 3.600 e 4.800, ela pode iniciar o ano no Simples Nacional? Sim, pagando só os federais. O ICMS e o ISS, ela já começa em janeiro, pagando direto ao Estado ou ao município. Em janeiro. Tá? Então, o ano inteiro, esse ano inteiro aqui, o ICMS e o ISS vai estar por fora e em nenhum mês do ano ela vai voltar. Isso aqui não volta. Começou em janeiro aqui, ó, segue o ano inteiro assim. Como ela ficou até 4.800, ela começa como Simples Nacional, está dentro do limite, mas só nos tributos federais. ICMS e ISS já começa por fora. Então, janeiro de 2018, se ficou entre 3.600 e 4.800 em 2017, que é a receita bruta no ano anterior, né? Ela começa, mas só nos federais. Aqui como se nós estivéssemos no antigo Simples Federal, né? Que era só os tributos federais, ok? E se em 2017 o faturamento foi a partir de 4.801 centavos? Nem começa no Simples Nacional. Nem começa, já está fora. Então, nesse caso, se em 2017 ultrapassou 4.800, ela já começa fora. Está fora e acabou. E quando eu falo que começa desse jeito aqui, em 2018 não se modifica mais. Começou desse jeito, começa, não tem como voltar, né? Ah, mas e se reduzir o faturamento aqui durante o ano? Não, esquece. Porque para saber se começa o ano, é observado o ano anterior sempre, tá? Então, janeiro é sempre assim. Para ver se começa no Simples Nacional ou não. E aí, de fevereiro a dezembro, como é que funciona? Aí já não é o ano anterior mais, é a receita bruta no ano calendário, no próprio ano, né? RBA. Aí você vai olhar a soma da receita de janeiro. Se você está vendo o mês de janeiro, é só janeiro. Janeiro e fevereiro, soma janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro e março, janeiro e fevereiro e março. Quer dizer, é receita no ano que você está, em 2018, né? Então aqui, você começou pagando 3.600 aqui, quer dizer, começou pagando tudo no Simples Nacional, na primeira hipótese, né? Aí, de fevereiro a dezembro, enquanto a receita bruta no ano não chegar a 4.320, paga todos os tributos no Simples Nacional. Todos os tributos no Simples Nacional, porque durante o ano tem essa regra de tolerância. Não tem essa regra de 20% para começar em janeiro. Quando você vai olhar o ano anterior, não tem 20% de lambuja. Então, para pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional, é 3.600 seco.
para pagar os tributos federais é 4.800 seco, para começar em janeiro. Agora, de fevereiro a dezembro, tem 20% de tolerância, né? Então, até atingir 4.320, todos os tributos vão ser pagos dentro do Simples Nacional. Isso se começou pagando dentro do Simples Nacional, né? E aí a pergunta que se faz é se essa empresa aqui, que ultrapassou até 4.320 em 2018, né? Ultrapassou lá em dezembro só. Vamos imaginar que ela ultrapassou só em dezembro, né? Qual vai ser? Ela atingiu 4.320 em dezembro de 2018. Ela vai começar 2019 como? Volta aqui. Volta na anterior. Quer dizer, todo mês de janeiro você vai olhar essa tabela. Se ela chegou a 4.320, né, ela chegou a 4.320 em 2018, chega em 2019, ela vai estar aqui entre 3.600 e 4.800. Então ela pode começar como Simples Nacional? Pode. Mas ICMS e ISS pagam por fora. Tá? Então, essa tabela é só para janeiro, e essa tabela é de fevereiro a dezembro. Tá? Bom, se ficar entre 4.320 e 5.760, ela vai pagar apenas os tributos federais no Simples Nacional, e ICMS e ISS pago diretamente ao Estado ou ao município a partir do mês subsequente ao do excesso. Quer dizer, ultrapassou 4.320, a partir do mês seguinte, o ICMS e o ISS passa a ser pago diretamente ao município. Vamos supor que atingiu 4.320,01 em agosto, né? Em setembro, ela vai pagar o ICMS e o ISS diretamente ao município e ao Estado, né? Para o ICMS e para o ISS, em setembro de 2018, é como se ela tivesse sido excluída do Simples Nacional. Então ela vai estar na condição de optante aqui, porque não, ela pode ainda estar como optante do Simples Nacional, mas para o ICMS e ISS, quando passar esses 20% aqui de 4.320, quando passar 1 centavo aqui, é como se ela tivesse sido excluída. E o que acontece quando uma empresa é excluída hoje do Simples Nacional para efeito de ICMS? Vocês sabem ou não? O que tem que fazer? O Marcos vai responder depois, mas tem procedimentos para serem feitos. Tem que apurar estoque, tem... Entra um débito e crédito. Então, na verdade, quando ultrapassar 4.320 no ano, que a partir do mês seguinte ele está impedido de pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional, é como se para o ICMS e para o ISS houvesse uma exclusão do Simples para eles. Inclusive no cadastro do Estado e do município vão ter que adequar isso, tá? Então o nosso problema de verdade, fala assim, vai ser difícil controlar entre 3.600 e 4.800? Não. O nosso problema vai ser controlar entre 4.320 e 0,1 até 5.760, se a empresa começou pagando no Simples Nacional, porque nesse... E por que não é 4.800 aqui? Por que não é 4.800 aqui? Por causa dos 20% de tolerância que tem também nos tributos federais, tá? Então, os tributos federais, o limite é 4.800, mas até ultrapassar 20% ainda continua pagando os tributos federais no Simples Nacional. Então, o nosso problema não está, durante o ano, entre 3.600 e 4.800 não, tá? Por que não está? Porque aqui, essa tabela que vale só para o início do ano, se a empresa já começou fora, quer dizer, começou fora, acabou. Você não tem mudança durante o ano, né? Agora, o nosso problema está durante o ano, se a empresa começou a pagar no Simples Nacional e depois passou de 4.320 e pode chegar até 5.760, pagando apenas os federais, né? E daí, nessa faixa aqui de faturamento anual, é que para o ICMS e para o ISS é como se tivesse excluído do Simples Nacional. Felizmente, nós não temos muitas empresas nessa situação, pelo menos que declaram. Pode ser que na realidade tenha, né? Se a gente ver a estatística do Simples Nacional hoje, 90% declaram faturamento até 1.800.000. 1.800.000 ano. 95% para ser mais efetivo, né? Entre 3.600 e 4.800, nós temos 3.000 empresas hoje declarando. Se a gente pegar o lucro presumido,
essas empresas no lucro presumido, somar com essas 3 mil, nós temos 12 mil empresas no Brasil. Tá? Então não é muita gente que está nessa situação não, tá? Mas vocês podem ter clientes que vão estar nessa situação no ano que vem, que durante o ano, quer dizer, ela começou pagando o Simples Nacional, depois durante o ano ultrapassou 4.320, chegou até 5.760 no máximo, no ano, né? E daí vai pagar só os federais, a partir do mês seguinte, ela, para efeito de ICMS e ISS, ela está fora, tá? E aí vamos na pergunta, se a empresa faturou 5.760 em dezembro, acumulado, né, no ano, em dezembro de 2018, ela chegou a 5.760. 2019, ela começa como? Fora do Simples, por quê? Porque ultrapassou 4.800. Então, para saber se começa o ano, não tem lambuja, não tem tolerância nenhuma. Para saber se começa o ano pagando, é 3.600 para ICMS e ISS e é 4.800 para os federais. Então, em janeiro, não tem... ultrapassou só 20... Não existe isso. Em janeiro, para saber se começa o ano no Simples Nacional, ou é 3.600 para tudo, ou é 4.800 para os federais. Pagando só os federais, tá? Durante o ano tem esse limite de tolerância para continuar, mas se ultrapassou 4.800, por exemplo, o ano que vem está fora. Está fora, tá? E a partir de 5.761 centavos, aí tem que pedir exclusão, a partir do mês subsequente ao do excesso, né? E a exclusão é retroativa caso esse excesso ocorra no ano da abertura. Por que tem esse negócio aqui no ano da abertura, né? Porque se não tivesse isso, qualquer empresa poderia começar no Simples, né? Você pegaria uma empresa hidrelétrica, ou qualquer, sei lá, uma empresa grande, né? Eu vou começar no Simples, no primeiro ano eu vou faturar 30 milhões, mas não tem problema no primeiro ano, né? Então, no primeiro ano, quando passa de 20% do limite, a exclusão é retroativa à data da abertura, quer dizer, aquele ano não é Simples Nacional. Tá? Isso sempre teve, né? Sim. Sim. Na verdade, isso sempre foi assim, Márcia. A diferença aqui... Não, é que aqui eu não estou falando de alíquota ainda, né? Não estou falando de alíquota ainda. Estou falando só se pode estar ou não. Aqui, eu falei do RBAA, que é a Receita Bruta no ano anterior, que ela é utilizada para ver se começa. E eu falei da Receita Bruta no ano, que é a RBA, durante o ano, acumulada no ano, para saber se continua pagando, tá? E para que serve a RBT12? Já que você falou do RBT12, né? Para que é a RBT12? A Márcia está respondendo, mas ela não vale. Para que é a RBT12? Receita Bruta nos últimos 12 meses. Essa continua existindo. E para que ela vale? Para alíquota. Só para alíquota. Então a gente fala assim, a empresa está com a RBT12 lá de 10 milhões e está no Simples. Não importa. Para saber se está no Simples, são essas duas tabelas, tá? Para saber se a empresa pode estar no Simples, pode estar pagando dentro do Simples, é o ano anterior para saber se começa e é acumulada no ano para saber se continua. É isso. Porque você pode ter um RBT12, vamos imaginar essa empresa que começou aqui, Márcia, ela faturou 3.600 no ano anterior, né? Começou pagando tudo no Simples Nacional, faturou 1 milhão em janeiro e faturou 25 milhões em fevereiro. Qual que é a RBT12 dela? Não, na verdade, a receita bruta acumulada dela vai ser a RBA acumulada vai ser 26 milhões. A RBT12 vai ser quanto? Fevereiro a janeiro. Pode ser baixo. São coisas diferentes, entendeu? Essa empresa que tem uma receita bruta acumulada de 26 milhões em janeiro e fevereiro, ela vai estar fora em março. Mas janeiro e fevereiro, apesar de ter uma base de cálculo alta, ainda vai pagar dentro do Simples Nacional. Tá? Silas, no ano anterior, acumulado, não importa se era emitente ou não. Não importa. Se era uma 3.600, já começa no ano corrente.
Boa observação do Rufino, tá? Isso aqui não importa se ela está na condição de optante ou não. Uma empresa que está fora esse ano porque estava com débito, tinha sido excluído por outro motivo, e aí vai entrar o ano que vem como optante, tá? Quer dizer, essa regra vale para ela também. Ela tem que declarar em janeiro qual foi a receita bruta dela em 2017, né? Se ficar acima de 3.600 até 4.800, ela já começa desse jeito, pagando só os federais, ICMS e ICS fora. Então isso aqui não importa se em 2017 ela está como optante ou não. Essa regra é observada sempre. Então aqui, recapitulando, para saber se começa é a receita bruta do ano anterior, RBA. Para saber se continua, a receita bruta no ano, que é RBA, receita bruta acumulada no ano, para saber se continua. O RBT12, a única função dele é calcular a alíquota. Só para achar a faixa e aplicar a alíquota na faixa, só para isso. Tá? Qual que é a base de cálculo? Já que nós estamos falando de cálculo, qual que é a base de cálculo? Eu sei que a empresa pode pagar todo o seguro no Simples Nacional. Eu tenho a RBT12 dele, então eu localizei a faixa lá. Vou ensinar vocês a calcularem hoje, fiquem tranquilos, vocês vão saber tudo ao final. E qual que é a base de cálculo? Você vai aplicar a alíquota sobre qual base de cálculo? Qual que é a receita do mês? É a receita do mês. Então não é 12 meses, não é ano anterior, não é acumulada, é a receita do mês. É quanto vendeu no mês, tá? Então, são conceitos diferentes, né? Para saber se começa ano anterior, para saber se continua acumulada, para saber a alíquota nos últimos 12 meses, e a base de cálculo é o próprio faturamento mensal. Faturamento mensal é a base de cálculo. Sobre aquele faturamento que eu vou aplicar a alíquota, né? Você não vai pagar sobre toda a receita, não. É a receita do mês, que é a base de cálculo para calcular o imposto, o tributo, né? Ok, o MEI também tem regra de transição, tá? Porque mudou de 60 para 81 mil reais, então tem a mesma regra de transição que a pequena empresa, né? E também tem a história dos 20% e mais que 20%. Se o excesso foi até 20%, quer dizer, se ele faturou entre 60 mil e 1 centavo e 72 mil reais, deu excesso de até 20%, ele não precisa fazer nada, porque ele seria desenquadrado só em janeiro. Então ele também não tem que pedir desenquadramento, não tem que pedir reenquadramento. A não ser, se ele pediu, tem que pedir para voltar, né? Quando ele for apresentado as NCMEI dele o ano que vem, vai vir uma diferença desse excesso para ele pagar, mas com relação à condição dele de enquadramento no CIMEI, continua normal. Agora, se ele faturar entre 72 mil e 1 centavo e 81 mil reais, quer dizer, passou de 20%, na margem de tolerância, ele tem que pedir para sair, tem que pedir para voltar. Lembrando que no MEI é diferente da pequena empresa. No MEI retroage sempre. Tá? Ou retroage a janeiro, se ele foi aberto antes, ou retroage a data de abertura, se ele abriu em 2017. Tá? Então, no MEI, quando passa de 20%, sempre retroage. Não importa se está no ano de abertura ou não. Vamos para as tabelas. Foi a grande mudança do Simples Nacional, eu acho que é mais do que o limite em si. O limite ele veio mais para complicar do que para ajudar, né? Na verdade, nós não precisávamos desse limite, eu acho, porque se todo mundo está lá embaixo, por que eu estou subindo o limite, né? Se está todo mundo lá segurando o faturamento, né? A mudança na tabela ela é bastante significativa porque entrou a tributação progressiva, né? O que é a tributação progressiva? Ela traz bastante complexidade. E aqui a gente fala assim, as perguntas que vêm, né? Pô, mas está cada vez mais complexo o Simples Nacional, né? Eu concordo. Não foi eu que pedi? Foi a Márcia que pediu? Eu acho que foi a Márcia. A Márcia tem culpa. Mas não foi o Tavares, não foi o Marcos, não foi o Rufino, tá? Eu acho que os contadores também, para entender isso, vão ter um certo trabalho. Então, na verdade, a complexidade não é pedida por nós, tá? Ela é pedida pelas empresas. E eu falo sempre o seguinte, a simplicidade é inimiga da justiça. Vocês concordam com isso ou não?
A simplicidade é inimiga da justiça. Alguém discorda? Alguém concorda? Ou muito pelo contrário? Ninguém discorda, ninguém concorda, muito pelo contrário. Eu queria saber quem deixou aprovar isso. Só isso. É pelo seguinte, se você pensar em simplicidade, como é que seria um Simples Nacional simples? Uma alíquota flat única de 3%, aplicado sobre o faturamento mensal e acabou. Né? Mas aí vem o cara que fala, peraí, mas eu comércio eu tenho 3% tá bom, mas o serviço não está contente, entendeu? A indústria acha que não dá. Aí fala, pô, mas para ser justo tem que ser diferente. Então tem que ter alíquotas diferenciadas de comércio, indústria e serviços. Aí já, quer dizer, a justiça é contrária à simplicidade, porque eu tenho que ter alíquotas diferenciadas, né? Aí vem, por exemplo, quem exporta. Quem exporta fala, não, mas eu exporto, eu vou pagar ICMS, IPI, ISS, PIS/PASEP, COFINS. Por que uma grande empresa, quando exporta, não paga esses tributos? E uma pequena empresa, quando exporta, paga esses tributos? Ah, tá, realmente, é justo. Então, a justiça traz complexidade. Então, eu tenho que construir um sistema que, quando o cara declara que é exportação, eu não posso cobrar aqueles tributos. Tá? Então, por isso que, em matéria de política tributária, a simplicidade é contrária à justiça. Tá? Então, nesse caso também aqui, o que o Sebrae falou, o que as empresas falaram? Pô, por que quando eu só estou no comércio, estou em 180 mil de faturamento, né, eu passei 1 centavo, passa de 4% para 5,47%. Passa de 4 para 5,47. E esse 5,47 ele é cobrado sobre a base de cálculo total. Não é só o SOU que ultrapassa, né, os 180 mil. Né? Então, eu passei 1 centavo e eu pulo simplesmente de 4 para 5,47. Que é a tributação normal do Simples Nacional hoje. Nós temos 20 faixas, tem uma alíquota crescente. Toda vez que você, eu estou em qual faixa? Vou naquela faixa lá e tem a alíquota da faixa. Se eu passo para outra, se eu cresço o faturamento, cresce a alíquota e cresce bastante. Né? Então aí o Sebrae falou, não, isso não está certo, está errado isso. A Márcia apoiou, com certeza, estou brincando. Então, o que a tributação progressiva faz? Ela fala o seguinte, olha, quando passar de 180, vai mudar a alíquota sim, mas você vai pagar a alíquota seguinte só sobre o valor que ultrapassar. É isso que é a tributação progressiva. É assim que funciona a tabela do imposto de renda e é assim que funciona, né, nas demais tributações progressivas. Né? Então, essa tributação progressiva, ela vai entrar a partir do ano que vem, ela vai trazer uma certa complexidade, mas como é que você resolve a complexidade? Com tecnologia. Com tecnologia. Então, eu trouxe uma planilha, vou mostrar como é que funciona, mas para vocês depois, por que essa planilha vai ser importante? Vocês conhecerem, para vocês orientarem os clientes, fazer conta para ver se compensa estar no Simples ou não, comparar a carga tributária dentro e fora. Isso aí vocês precisam disso, né? Precisam orientar os clientes de vocês. Porque na hora do cálculo mesmo, pega para capar, para valer, vocês vão informar no PG das de Receita Bruta, segregar a Receita Bruta, falar se é comércio, indústria ou serviço, se teve ST ou não, se é exportação ou não, o sistema calcula. Então o cálculo é feito pelo sistema, a guia é gerado pelo sistema, né? Mas é importante vocês saberem como funciona essa tributação progressiva. Tem uma fórmula aí, né, que é bem fácil, RBT12 vezes a alíquota nominal, menos parcela a deduzir, dividido pela RBT12, que você acha a alíquota efetiva. Ok? É bem tranquilo. Eu vou pedir para colocar o arquivo Excel, para a gente demonstrar isso na prática. Por favor. Será que estão me escutando lá? Colocou. Ok. Então, esse arquivo Excel, ele tem aqui anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Quer dizer, é possível simular essas alíquotas aqui para qualquer dos anexos. Comércio, indústria, serviço, anexo 3, 4 e 5. Né? Ok? A única coisa que vocês têm que colocar aqui, porque o que essa planilha faz é reproduzir a fórmula. Né? Ela aplica a fórmula da lei e diz qual é a alíquota efetiva e quais são os percentuais efetivos de cada tributo. Né?
Então coloca, por favor, 180 mil reais aqui no RBT12 do anexo 1, que é comércio. Um zero a menos, aí, Enter. Muito bem. 180 mil de receita de RBT12, quer dizer, como eu estou calculando a alíquota, vale o RBT12, tá? Bom, a única coisa que vocês vão colocar aqui é o RBT12. O resto, a planilha já faz. Então, 180 mil aqui de RBT12 no anexo 1, que é comércio, dá uma alíquota efetiva de 4%, que coincidentemente é a alíquota que começa hoje o anexo 1. Não mudou isso, tá? Então, quem fatura até 180 mil reais vai continuar pagando 4%, que é a alíquota de hoje mesmo. E aqui tem o percentual efetivo de cada tributo. Imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS, ICMS de 1,36. Coloca 181 mil reais, por favor, ali, no RBT12, na linha de cima. Enter. 4,02. Então, essa é a diferença da tributação progressiva a partir do ano que vem com a tributação de hoje, né? Hoje, se fosse em 2017, iria para 5,47 aqui, tá? Vai para 4,02, quer dizer, subiu 2 décimos. 182 mil, por favor. Enter. 4,04. Então é assim, quer dizer, você deixou de ter aquela alta abrupta, né? A gente fala, deixou de ter uma escada, que está assim, escada, você tem uma escada e vai passar a ter o que eles chamam de rampa, né? Que o Sebrae chama de crescer sem medo. A expectativa do Sebrae é que as empresas, quando chegam no limite de uma faixa, não parem de crescer, porque a alíquota dela vai aumentar bem pouquinho, né? Não vai subir muito como agora, né? Uma pergunta, uma empresa do comércio, com RBT12 182 mil, que vocês estão lá calculando no mês de fevereiro, né? RBT12 182 mil, deu uma alíquota de 4,04. A base de cálculo dela, vamos supor que ela vendeu 30 mil reais em janeiro. Base de cálculo, faturamento 30 mil reais do comércio. Ela vai pagar sempre 4,04 sobre esses 30 mil reais? Vai ser sempre 4,04? Não, porque estou falando de janeiro. Só em janeiro, não estou falando do mês seguinte, não. Ela achou a alíquota efetiva de 4,04, porque o RBT12 é 182 mil reais, a base de cálculo dela é 30 mil reais. Sobre esses 30 mil reais, necessariamente ela vai pagar 4,04? Sim ou não? Ou talvez, ou quem sabe. Nem sempre. Por quê? Porque desses 30 mil reais, por exemplo, 15 mil pode ter tido ST de ICMS. E daí ela vai segregar 15 mil com ST e vai zerar 1,37 do ICMS. Então, sobre esses 15 mil vai pagar menos. Então, na verdade, depois que você achou, você colocou a RBT12 aqui, achou a alíquota efetiva, achou os percentuais efetivos de cada tributo, funciona exatamente como é hoje. Funciona como é hoje, não muda nada, tá? Hoje você tem 20 faixas. Você tem 20 faixas. Então você está na primeira faixa lá, 4%, percentual efetivo de cada tributo. Quer dizer, agora você tem milhões de faixas, porque você coloca aqui, se você coloca 182.100, vai ter um outro resultado aqui. Mas a partir daquele momento que você achou que a alíquota efetiva, percentuais efetivos de cada tributo, é tudo como é hoje, como se estivesse na lei, como se na lei você tivesse milhões de faixas, mas o resto é tudo igual. Se desses 30 mil, que foi o faturamento dele em janeiro, foi tudo exportado, ele vai pagar o quê? Ele continua pagando alguma coisa, ele vai pagar IRPJ, CSLL e CPP. Vai restar ainda 3 tributos aqui. Mas ele não vai pagar COFINS, PIS/PASEP e ICMS. Tá? Não muda nada, quer dizer, a mudança tá até você colocar o RBT12 e chegar nos percentuais.
Depois que você chegou nos percentuais, é exatamente como é hoje. Não muda nada. Tá? Chegou nos percentuais, é como se esse percentual aqui estivesse na lei. Tivesse lá, hoje tem 20 faixas, é como se tivesse milhões de faixas e você tivesse, ó, para 182 mil no comércio, essa é a tabela. Então eu aplico essa tabela e a partir daí, vida que segue, vida normal. Tá? Coloca 3.600, por favor. Ok. 11,88, dos quais 3,98 de ICMS, né? 3.601.000. Baixou, né? Era 11,88, baixou para 8,50, né? Por que baixou? Porque zerou o ICMS. Tá? O ICMS zerou porque vai ser pago diretamente ao Estado ou ao município. Aqui tem uma coisa, porque nem sempre você pode ter um RBT12 aqui maior que 3.600 e ainda você pode ter ICMS. Pode acontecer isso. O sistema vai calcular, tá? Essa tabela ela faz só o básico, quer dizer, já que é até 3.600, limitou o RBT12 em 3.600. Mas vai poder ter situações, nós vimos aí que tem várias situações onde você pode ter um RBT12 alto e ainda assim ter ICMS, ter o ISS. O que o sistema vai fazer para calcular esse ICMS e esse ISS quando tiver que calcular? Ela vai usar a tabela da quinta faixa, né? Para efeito de ICMS e de ISS vai parar na quinta faixa. Porque aqui quando a gente vê a distribuição dos tributos, ó, o ICMS fica até a quinta só, até 3.600. Quando passa de 3.600, não tem mais percentual de ICMS aqui, por isso que ele não calcula. Mas quando precisar calcular, o sistema vai usar a quinta faixa para calcular o ICMS e o ISS. Então, em certas situações, ele vai calcular o ICMS e o ISS quando ele ainda estiver sendo calculado, estiver dentro daquela faixa de 20% de tolerância, né? Então, não é assim que chegou em 3.600, vai zerar sempre, não, tá? Então, tem algumas situações onde ele vai ainda continuar sendo calculado. Vamos para o anexo 3, por favor. 180 mil, já está aí, 6%, com ISS de 2,01, né? Volta no anexo 1, por favor. Coloca de novo aqui, 300 mil reais, por favor. Enter. Outra finalidade dessa tabela é para vocês verem aqui, por exemplo, 300 mil reais de RBT12 dá um líquido efetivo de 5,32 com ICMS de 1,81, tá? Isso aqui ajuda vocês também, é claro que o PGDAS-D também fornece as informações, é possível saber isso no PGDAS-D, quer dizer, quanto de ICMS, qual o percentual de ICMS está sendo cobrado, no PGDAS-D eles informam. Mas aqui é importante saber que esse percentual é o percentual que uma empresa transmite de crédito também dentro do Simples Nacional, né? Não transmite crédito cheio, transmite apenas o ICMS pago dentro do Simples Nacional, tá? No anexo 3, volta no anexo 3, esse percentual de ISS, que no caso aqui do 2,01, é o percentual quando a empresa está sujeita, a prestadora está sujeita à retenção, ela tem que informar na nota esse percentual aqui de 2,01 para se retira em 2,01. Quando a empresa é optante, a retenção não é a alíquota do município, é o percentual de ISS no Simples Nacional, né? Vamos para o anexo 5, por favor. São serviços intelectuais, 180 mil, 15,50, bem mais alto, né? O anexo 3 começa com 6%, o anexo 5 começa com 15,5% e 2,17% de ISS. Anexo 4, 180 mil, 4,50. Por que o anexo 4 é mais baixo que o anexo 3? O anexo 3 é 6%, e vocês falam assim, pô, mas o contador está no anexo 3, é a melhor tabela do Simples Nacional para serviços e deu 6%. Porque tem a previdência no anexo 3. Qual é a diferença do anexo 4? Não tem previdência. A previdência é paga por fora. Paga como se não optante fosse.
paga igualzinho como se não optante fosse ou não? O que uma empresa, construção civil, por exemplo, está no anexo 4, paga a previdência por fora. Paga 20%. O que ela não paga que as demais empresas pagam? Alguém responde? Terceiros. Não paga terceiros. Anexo 3 de novo, por favor. Quem quer coloca 3.600? Coloca 3.600, por favor. 3.602. Aí não vai ter ISS, né? É 000, enter. Deu 15.01, mas o ISS é por fora, né? Ok. Tem atividades, tem atividades que é 2, 3, aí vai ter que ver a legislação do município. Nem sempre é 5%, né? Mas assim, o nosso, acho que o valor do alíquota maior é 5. A alíquota maior é 5. Então, até o problema é o ICMS. O ICMS é débito de crédito, né? Ok. Bom, seria isso. Vamos voltar lá para a apresentação. Esse arquivo vai ficar para vocês, tá? Podemos voltar para a apresentação. Alguma dúvida na tabela, podemos falar depois nas perguntas. Novas atividades em 2018. Poderão optar pelo Simples Nacional, a partir de 2018, micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores, micro e pequenas destilarias, que produzam ou vendam no atacado bebidas alcoólicas. Quanto que pode faturar uma micro e pequena cervejaria a partir de 2018? 4.800. Nós não podemos inventar conceito, né? Então, essas empresas, elas podem faturar até 4.800 no mercado interno, mas 4.800 em exportações, tá? A lei, ela trouxe uma restrição, dizendo o seguinte: desde que registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no MAPA, que obedeçam à regulamentação da Anvisa e da Receita quanto à produção e comercialização de bebidas alcoólicas, tá? Então, tem que ser registrado no MAPA. E pela redação da lei, continua vedado o atacadista de bebidas alcoólicas. Tá? Essas empresas, se elas produzirem e fizerem o seu próprio atacado, elas podem optar normalmente. Mas uma empresa que só seja atacadista, que não produza, né, ela continua não podendo optar pelo Simples Nacional, pela redação que trouxe na lei. Não sei se foi essa a intenção, mas pelo menos ficou essa restrição, né, na lei. Que lá fala o seguinte: não pode optar bebidas alcoólicas, exceto as produzidas ou vendidas no atacado por essas 4 categorias aí, né? Quando que essas empresas vão poder optar pelo Simples Nacional? Pode fazer o agendamento ou não? Não pode. Não pode porque, nesse caso, é uma atividade nova que só pode optar a partir do ano que vem, então a tabela só vai mudar dia 1º de janeiro, tá? Mas já que falou em agendamento, é importante... Quem conhece o agendamento do Simples Nacional aqui? Todo mundo está fazendo? É importante, né? É importante vocês exercitarem essa questão do agendamento, porque se tiver algum problema de débito, pendência, resolve já, né? Vamos ver se a gente consegue fazer subir esses números. A gente tem 30 mil de agendamento em novembro e dezembro, 30 mil empresas no Brasil, e chega em janeiro 300 mil pede opção. Quer dizer, não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, o agendamento tem que ser mais utilizado. Bom, outra mudança significativa é o fator R, né? Que é a tributação de algumas atividades e serviços dependerá do nível de utilização de mão de obra remunerada de pessoas físicas, folha de salários, nos últimos 12 meses, considerados salários, prolabore, contribuição patronal previdenciária e fundo de garantia. Isso aqui foi para separar, né, a empresa real da empresa do autônomo em si, que não tem empregados, não tem mão de obra, né? Então, para essas atividades, que eu vou falar daqui a pouco quais são, como é que faz esse cálculo? Você pega a soma da folha de salários dos últimos 12 meses, divide pelo faturamento nos últimos 12 meses. Se der igual ou superior a 28%, quer dizer, ela tem uma mão de obra significativa, vai pagar menos, vai ser anexo 3. Se for inferior a 28%, vai pagar 5%. Quer dizer, o anexo 3 é 6%,
Quer dizer, tem bastante empregado, vai pagar menos, 6%, não tem, vai pagar, começa com 15,5% o anexo 5, né? Então, às vezes, se não tiver 28%, nem compensa, né? Muitas vezes não compensa ser optante, tem que fazer essas contas, tá? Essa mão de obra, ela entra tudo, né? Todos os valores pagos a pessoas físicas, não pode ser CNPJ, não pode ser pejotização. Então, aqui entra empregado, entra autônomo, entra o próprio prolabore do sócio, entra aqui, do sócio, entra aqui, mais a contribuição patronal previdenciária, inclusive a que ela paga no PGDAS-D, entra na conta, e o fundo de garantia pago também. Entra, a gente fala que é uma massa salarial ampliada, né? Nos últimos 12 meses, divide pelo faturamento nos últimos 12 meses. E como são 12 meses, 2017 entra na conta. Então, quando você vai calcular janeiro do ano que vem, vai considerar 2017 inteiro, né? Para ver se deu 28% ou não. Outra coisa importante é o seguinte, isso é sempre o total da empresa, não é um segmento da empresa, tá? Então você tem um escritório de serviços contábeis, por exemplo, tem contabilidade, auditoria, consultoria, tem atividades diferentes, né? Atividade de contabilidade está no anexo 3 puro, não tem problema. Atividade de consultoria e auditoria entra nessa regra aqui. E para saber se a receita dessa atividade vai pagar 3 ou 5, você calcula esse fator R da empresa inteira. Então você pega a massa salarial da empresa inteira, inclusive contabilidade, auditoria e consultoria, divide pelo faturamento da empresa inteira. Então pode ser que mesmo uma atividade que normalmente pagaria mais, vai pagar anexo 3. Porque a conta é feita pela empresa e não pela atividade separada em si de consultoria ou auditoria, tá? Então, atividades mistas, para calcular o fator R, é o cálculo da empresa como um todo. Estão submetidos ao fator R muitas atividades, são 2 telas aqui, né? Todas aquelas que entraram depois no Simples Nacional, que não podiam, que eram intelectuais, que era intermediação de negócio, da área médica, da área de engenharia, da área de academias, jogos eletrônicos, tem uma relação enorme, laboratórios, despachantes, tradução, interpretação, representação comercial, consultoria, gestão, organização, controle, administração, avaliação, auditoria, perícia, quer dizer, são muitas atividades, e como regra, né, seria assim, as atividades basicamente intelectuais, exceto contadores, que estão no 3 seco, e exceto advogados, que estão no 4 seco. Tá? Então, a maior parte das outras atividades estão sujeitas a essa regra dos 28%. Salão de beleza. Os valores repassados aos profissionais que trata a Lei 12.592, salões de beleza, contratados por meio de parceria nos termos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa contratante para fins de tributação, cabendo ao contratante a retenção e o recolhimento dos tributos devidos pelo contratado. Bom, teve 2 mudanças. Primeiro, a Lei 12.592, de 2012, que foi modificada em 2016, e depois a 155, que modificou o Simples Nacional. O que constou da 155 é isso aqui, né? Quer dizer, a separação da receita bruta, né? A diminuição da receita bruta dessas empresas. Como é que vai funcionar a partir do ano que vem? Salão de beleza não vai ter mais patrão e empregado, né? Não vai ter mais essa figura do patrão e do empregado, pelo menos os salões que aderirem a essa legislação, que eu acho que vão ser todos, né? Vai ter o dono do salão, vai chamar salão parceiro, e o trabalhador vai chamar profissional parceiro, certo? Esse trabalhador, ele pode ser pessoa física, mas acho que não vai ser, né? Pode, mas na prática pode ser que não seja. Ele pode ser MEI, pode ser ME ou pode ser até EPP. Esse trabalhador, né? Depende do faturamento dele. Ok? Então, o dono do salão é que vai gerenciar a parte administrativa, vai fazer a parte contratual. Acho que, na minha opinião, o contador, a empresa de serviços contábeis que trabalhar para o salão de beleza, tem que cuidar da, desculpa a palavra, mas da bagaça toda, né? Tem que gerenciar todo o processo ali daquele salão de beleza, né? Para quem é um mercado que vai estar em expansão para essa organização aí, tá? Como é que vai funcionar no PGDAS-D? Porque, na verdade, como é que funciona na prática, né? Você vai lá, faz o serviço lá de R$100, geralmente 50, normalmente R$50 é para o
para quem trabalhou e 50% é para o dono, né? Normalmente metade. Tem casos que é mais, que é 60%, tem casos que é menos, 40%. Então você foi lá, a empresa faturou em janeiro de 2018 100 mil reais. Faturamento do salão de beleza 100 mil reais. Mas 50 mil passou para os trabalhadores, para os profissionais parceiros. No PG-DAS-D, a receita bruta do salão de beleza é 50 mil reais. Tá? Não é dedução da receita bruta. É o valor da receita bruta mesmo que é diminuído já de plano. Né? Não é assim, é 100 mil menos 50, não, é 50. Então, no PG-DAS-D, receita bruta do salão, declarado no PG-DAS-D em janeiro, é 50 mil reais. Mas na hora da emissão da nota, como é que faz essa separação? Boa pergunta. A boa pergunta... E vai sair no nome Mas da... qual que é a diferença da boa e da salão. excelente pergunta? Da boa é quando eu sei a resposta. A excelente é quando eu sei a resposta e está no slide seguinte. Tá? Então, essa é a diferença entre a boa e a excelente pergunta. A má pergunta é quando o cara não sabe a resposta. Né? Tem jeito. Vamos falar disso. Exatamente, muito bem. Vocês estão afiados. Quanto à retenção, deverão ser seguidas as normas da Receita e dos municípios com questão da retenção. Na verdade, essa retenção não vai acontecer legalmente, porque o profissional parceiro ele vai ser optante pelo Simples Nacional. Ou vai ser MEI ou vai ser no máximo ME, né? E o optante pelo Simples Nacional não sofre essas retenções na parte federal. Então, não vai ter. Agora, pela Lei 12.592, que não é do Simples Nacional, fala que o dono do salão tem que controlar, tem que fazer retenção. Então, o próprio setor de salões de beleza, a Associação de Salões de Beleza, quem cuida do setor, orienta os salões a controlar todo esse processo. Quer dizer, se o cara é MEI, você faz o contrato, você recolhe o carnê dele, desconto do valor para repassar para ele. Quer dizer, você controla isso, entendeu? Mas não vai ter uma iene da Receita mandando reter. Não vai ter isso, tá? E esse controle da receita que você tem, que você pagou, você vai ter que ter essas notas? Tem que ter um controle de cada profissional, né? O salão parceiro não poderá ser MEI. Quer dizer, o profissional parceiro vai poder ser MEI sim, mas o dono do salão não, porque é incompatível com as obrigações que ele tem que ter para ser salão parceiro. Documento fiscal. O salão parceiro deverá emitir ao consumidor documento fiscal unificado relativo às receitas de serviços e produtos neles empregados, discriminando as cotas partes do salão parceiro do profissional parceiro. Nesse caso de R$100, a nota vai ser de R$100 mesmo. No corpo da nota vai colocar lá, repassado ao profissional João da Silva, CNPJ tal, R$50. Tá? Tem que fazer isso na hora da emissão da nota? Na hora da emissão da nota. Tem que estar na nota fiscal essa discriminação do que foi passado ao profissional parceiro, tá? Claro que os municípios podem fazer uma normalização complementar, o FINO pode falar alguma coisa depois, mas essa é a regra que vai estar na resolução, exatamente desse jeito aqui. Como? Se não tiver discriminação, pode vir a ser tributado na totalidade. Como é que vai controlar a questão do cartão de crédito? O cartão de crédito vai estar R$100, né? Na hora da gente fazer o cruzamento, num salão de beleza, vamos ter que saber, vamos ter que diminuir um percentual sabendo que a gente tem essa realidade, né? Encontrar um filtro na malha. Então, num salão de beleza, eu não vou colocar lá X com X, vou colocar X com X menos 50%, alguma coisa assim. Tá? Então, eu sei que vai ter essa diferença no cruzamento de dados. Autorregularização. Isso aqui nós estamos chamando a atenção porque está acontecendo muito, toda a malha que é feita do Simples Nacional pela Receita, estados e municípios, estão sendo feitas de forma conjunta agora, estão se encontrando muita diferença entre o valor declarado e o valor que a gente encontra de cartão de crédito, nota fiscal eletrônica de compra, de venda, compras governamentais, quer dizer, quanto que aquela empresa vendeu para o governo federal, para o estado ou município, entendeu? Então, quer dizer, não adianta, vocês têm que conscientizar as empresas que vocês atendem que não adianta esconder faturamento, né? Não adianta esconder receita bruta, tem que declarar receita bruta total, porque, inclusive, essa troca de informações aqui pela 155, para trocar informação da Receita com o Estado do município, não precisa nem de convênio mais, antes precisava. Agora é livre. Eu não preciso nem ter fiscalização aberta, eu posso trocar informação só com o planejamento.
Antigamente era preciso ter uma fiscalização aberta, né? Então isso ficou muito mais fácil. E outra coisa que a gente alerta é contra a fraude no PJ das D, né? Vocês devem ter clientes de vocês que receberam notificações para retificar o PJ das D de 2, 3 anos atrás, e cometeram fraude no PJ das D. Colocaram imunidade onde não deveria, colocaram lançamento fiscal sem ter sido fiscalizado, para zerar tributos. E a gente sabe que tem empresas que vendem esse serviço para as empresas. Nós vemos até na internet isso, né? Que tem empresas que falam, não, eu zero o teu PJ das D. Eu zero. Você não está conseguindo pagar seu parcelamento e tal, zero o seu PJ das D. Vai lá, retifica tudo, zera, ok. Só que não tem como deixar escondido isso, não tem, entendeu? A gente pega pelo sistema, o que acontece? Nós bloqueamos o cálculo do PJ das D atual, você tem que ir lá retificar tudo, restabelecer os débitos, senão você não consegue calcular o mês presente. Tá? Então, quer dizer, além de declarar certo, não adianta retificar errado, né? Não adianta retificar errado. Nós falamos que o Simples Nacional é um Big Brother tributário, e é verdade. Tá? Tudo que acontece a gente sabe o que está acontecendo, né? Novo modelo de DAS, a partir do ano que vem, ele vai mudar a carinha dele, vai ser um DAS igual ao do E-Social. A diferença é que no corpo dele vai ter cada tributo que está pagando e cada valor que está pagando. Vai ter discriminação exata do que está pagando. Tá? E por último, que não é da 155, é a última tela minha, que é sobre cessão de mão de obra. Isso aí sempre foi assim. Nós estamos alertando agora por conta das leis de terceirização que foram aprovadas esse ano, né? É o seguinte, a empresa optante pelo Simples Nacional não pode prestar serviço mediante deslocação ou cessão de mão de obra, exceto aquelas tributadas com base no anexo 4, porque pagam a previdência por fora. Então, quem pode ceder mão de obra? Construção civil, limpeza, vigilância e serviços advocatícios, que pagam a previdência por fora. As demais não podem. E o que é ceder mão de obra? Porque nem todo serviço é cessão de mão de obra, a maior parte não é. Né? Cessão de mão de obra é quando você coloca um posto de trabalho à disposição de outra empresa. Então, quando você trabalha por dia ou por hora, tem lá, você coloca lá, geralmente, por que construção civil, limpeza e vigilância pode? Porque são terceirizações clássicas, né? Você coloca um posto de trabalho lá naquela empresa que está à disposição da outra empresa. Isso é cessão de mão de obra. Se você tem um escritório de serviços contábeis, você cede um empregado seu para trabalhar em outra empresa de serviços contábeis, isso é cessão de mão de obra. Tá? Agora, se vocês são contratados, a empresa de serviços contábeis de vocês são contratados para fazer um parecer num balanço lá de uma outra empresa, entendeu? Isso é uma empreitada, não é uma cessão de mão de obra, é um serviço que você vai fazer, você foi contratado para fazer aquele serviço, e aquele serviço você não está cedendo a pessoa, você foi contratado por empreitada, é uma empreita, fazer aquele trabalho. Na construção civil, nem tudo é cessão de mão de obra. Você tem lá um cara que foi contratado para colocar 10 portas. É empreitada, ele vai lá a hora que ele quer, ele tem, pode até ter prazo para fazer aquilo, eu quero isso em um mês. Mas ele vai a hora que ele quer, ele é autônomo, ele tem autonomia naquele, não é cessão de mão de obra, tá? Então, cessão de mão de obra é quando você coloca uma pessoa, um posto de trabalho à disposição de outra empresa. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Depende de como é a prestação de serviço. Você fala assim, ó, você foi contratado para limpar a fachada do prédio, não importa quantas pessoas você vai usar, eu quero isso pronto em 20 dias, você vai fazer aqui 100 metros quadrados de limpeza de fachada do prédio. Isso não é cessão de mão de obra. Agora, se o contrato fala assim, eu preciso de 10 pessoas aqui por 10 dias para limpar a fachada do prédio, é cessão de mão de obra. As duas coisas, o mesmo trabalho, pode ser cessão de mão de obra ou não. Você entendeu a diferença? Tá? Então, se eu falo, não, eu quero aqui 10 pessoas por 10 dias. Inclusive, você vai ceder aquelas 10 pessoas, às vezes você nem vai estar lá, o dono da empresa vai ficar olhando, ó. Se você tiver gerência sobre aquilo, você pode usar 2 ou 3 empregados. Por exemplo, você tem que limpar aquele treco lá, né? Você tem que limpar todo mês, o dia 10 ou o dia 20, mas você tem que limpar 100 metros quadrados, mas não está estipulado quantas pessoas você vai usar, se tem horário para aquelas pessoas ir, quer dizer, uma empreitada tem características de muita autonomia, de
quem vai prestar um serviço, entendeu? Muita autonomia. Agora, se o contrato fala assim, eu tenho que limpar 100 metros quadrados aqui, mas vai ter que ter 10 pessoas lá, vindo das 8 às 18, exceção de mão de obra. Então, essa análise é contrato a contrato, não é assim. Mas, de qualquer maneira, e no caso de limpeza, pode ceder, né? Não tem problema, porque é anexo 4. O anexo 4 não tem restrição para ceder mão de obra. Limpeza, vigilância, construção civil e serviços advocatícios. Os demais que não pode ceder mão de obra. Tá? Contabilidade não pode ceder mão de obra, anexo 3. Anexo 3 ou 5 não podem ceder mão de obra, só anexo 4. E o MEI não pode ceder mão de obra em nenhuma hipótese. O MEI não pode ceder nem na mão de obra, nem na limpeza, nem na vigilância, nenhuma hipótese. O MEI não pode ceder mão de obra. Só pode trabalhar por empreitada. Você não pode, para ser anexo 4, tem que ser aquelas atividades. Você não consegue colocar contabilidade no anexo 4, porque ela é 3. Se for só serviços de limpeza, sim. O que é esse anexo 4 pode terceirizar normalmente, pode ceder mão de obra normalmente. Menos arriscado, sempre. Tá? Bom, seria isso. Agradeço a atenção de vocês e vamos estar à disposição para as perguntas junto com os colegas do Estado e do município. Tá? Obrigado pela atenção. Quando o Silas fala, é o que a gente vem falando, né? A presidente já falou hoje também, Silas. O simples está ficando daqui a pouco mais complicado que o lucro presumido, que o lucro real, está ficando mais. E como a gente sabia dessas mudanças todas que vão acontecer, nós pedimos a ajuda do Silas e nós conseguimos hoje ter aqui também um outro sócio, que é o Rufino, que é o representante do município. Ele está sempre no nosso evento conosco. Eu queria que ele viesse para sentar aqui junto ao Silas para responder as perguntas do município. E agora a gente tem um sócio, que é o Luiz Tavares. Mas ele parece que até 31 de dezembro ele está saindo, 30 de novembro, nossa, já esse mês já está saindo do Estado, e ele vai apresentar agora o novo representante do Estado junto ao Simples Nacional, porque eu estou achando que ele fez uma coisa assim de amigo. O ano que mais vai ter problemas, ele colocou você, né? Agora ele saiu, não vai ter mais problemas de resolver, né? Ajudar. Porque eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito grande. Eu até já queria fazer um pedido agora, que tivesse um canal direto para a gente conseguir falar com você, porque muitas profissionais vão ficar... Eu pelo menos, o Silas estava falando, ele notou pelo meu semblante. Eu estava assim, gente, isso está confuso demais. Então, é o nosso novo representante do Simples Nacional do Estado, o Marcos. Isso. Não. Pode levantar, sócio. No aniversário do Simples Nacional, você lembra que a gente fez um programa da Firjan? Eu lembro. TV Firjan, eu lembro disso. Pessoal, olha só, eu estou me despedindo, vou ficar até o último, primeiro de dezembro, meu último dia na secretaria, certo? Estou saindo, certo? Não é por conta da 155, tá? Eu sou uma pessoa toda programada, sou metódico, detalhista ao extremo, tá? Então, a minha vida eu já tinha programado que... agora em dezembro eu estaria saindo, certo? Então a lei veio, pegou no meio, mas a minha cota, parte já foi dada para o Simples. Nós estamos nessa sala, botei 10 anos no Simples, né? Que a gente estava aí nesses 10 anos. E agora eu desejo muito sucesso, sorte nos próximos 10 anos para o Marcos aqui, certo? Ok, muito obrigado por tudo. Primeiro, parabéns, doutor Silas, pela clareza como que fala. Normalmente, as palestras que a gente vai de pessoas importantes são com uma leitura que a gente tem que teclar SAP. No seu caso, a gente entende absolutamente tudo. Isso é bem legal para nós, contadores, que não estudamos a interpretação das leis como os advogados. Mas, voltando à questão do salão, que é um rebuliço no estado do Rio de Janeiro, porque, inclusive, o município se pronunciou semana retrasada quanto a essa questão, e nos parece que o município, ele, se não for Simples Nacional, não vai deixar de tributar
o percentual do profissional parceiro em 5%, é o que parece no que foi editado. Eu gostaria de perguntar para o município, a questão quando o profissional parceiro não for MEI, ele tem que emitir uma nota fiscal. Então ele vai emitir a nota fiscal, provavelmente para o salão, no momento do seu recebimento. E a confusão que está se fazendo é que estão entendendo que ele vai emitir a nota fiscal no momento do recebimento. No meu entendimento, ele tem que emitir a nota fiscal no momento da competência do serviço. Senão ele está postergando um período de tributação para frente, correto? Essa é uma questão. E a outra questão quanto ao MEI. Há algum tempo atrás eu vi uma reportagem, um artigo, não sei quem foi, também era da Receita Federal, comentando que o MEI, que aufere rendas quase proporcionais aos R$5.000, quase equivalentes aos R$5.000, ele tem que comprovar aquele lucro. Porque se não fosse assim, a justiça social da tributação não alcançaria seu ápice. Porque eu, como assalariado, eu pago 7,5 em R$2.000. A empresa paga 20% de INSS, paga fundo de garantia. Então ele fala, qual é a justiça social entre não empregar e empregar? Porque eu, como empregador, colocaria dentro da minha estrutura um assalariado e não colocaria MEI, porque sairia muito mais barato, proporcionalmente falando. E, assim, e até na reportagem ele colocava algo muito interessante. Hoje em dia, auferir R$15.000 dentro de casa é muito fácil. Eu abro 3 MEIs, um no meu nome, um da minha esposa e um no do meu filho. E não assalario ninguém e vou botar 15 mil no bolso. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, muito grande, porque a média salarial dentro dos salões de beleza pode não ser altíssima, mas ela é muito mais alta do que a média salarial que a Receita Federal coloca no anuário estatístico dela, que, salvo engano, foi R$ 1.903, não me lembro direito. Mas essa é uma média salarial hoje, dentro de salões, que você tem profissionais que faturam R$30.000, R$20.000, como tem manicures hoje que faturam 5, 6, 7 mil reais. Então, essa é uma questão que eu gostaria de perguntar, se realmente o MEI pode embolsar os 5 mil e colocar na página da declaração de rendas, na página de isentos, auferido como lucro sem nenhuma escrita contábil, nenhuma prova de que aquele lucro foi realmente auferido, se ele é isento disso, se ele pode colocar no bolso aquilo, e se o profissional, quando ele não for MEI, eu até imaginaria que o MEI tem que emitir esse recibo, claro, agora quando ele é ME, ele tem que emitir a nota fiscal no período de competência. E fazer a tributação conforme regime de caixa, etc. São um monte de perguntas, né? Mas vamos lá. Primeiro, a lei 12.792, modificada pela... Esqueci. 13, sei lá. Ela não vale para o município, para a empresa que não é do Simples Nacional, não vale mesmo. Então, o município está certo. Se um salão de beleza for não optante, tá? For lucro presumido, não pode deduzir receita. Pode deduzir receita para efeitos dos tributos federais, mas ISS não. É uma lei federal, então não alcança o ISS. Tá? Só a lei complementar que alcança o ISS. Então, e na lei complementar, a única coisa que teve no salão de beleza é a separação de receita, quer dizer, a diminuição da receita do salão, do dono do salão de beleza. E isso porque a Brasf e a CNM não entraram com a ADIM. Porque se entrassem com a ADIM, inclusive a decisão foi por não entrar, viu? Não sei porquê, acharam que não era tão problemático assim, decidiram por não entrar. Porque se entrasse, porque é uma lei, tá certo, uma lei complementar do Simples Nacional, mexendo na base de cálculo do ISS. Tá? O Simples Nacional mexe na base de cálculo do ISS, mexe, mas não tanto, vai de 2 a 5, se a gente for ver bem. E quando fala de redução, lá no artigo 18, o município, na verdade, para o ISS e para o ICMS, aquelas alíquotas são máximas. O Estado pode reduzir, o município pode reduzir também as alíquotas do ISS, mas é a decisão do município que faz isso, né? E no caso desse parágrafo primeiro lá do artigo 13, a decisão foi da lei complementar. A lei complementar falou, peraí, salão de beleza faturou 100, repassou 50 profissional, a receita bruta dele é 50. Se eu estou dizendo que a receita bruta dele é 50, eu estou falando que a receita bruta é 50 para todos os tributos, inclusive para o ISS. Tá?
Então, no Simples Nacional, essa redução de receita vale para o ISS também, até porque a decisão foi por não entrar com a ADIM. A decisão dos municípios foi de manter o que está lá. Fora do Simples Nacional, isso não vale. Então, o ISS tributa, se faturou 100 mil, é 100 mil para o efeito de ISS. Vamos para a questão, uma das últimas coisas que você perguntou, da distribuição de lucro do MEI. Tá? O MEI faturou 5 mil reais por mês, vamos para o máximo, e ele está no comércio. Tá? Quanto que ele pode declarar a distribuição de lucro no imposto de renda da pessoa física? 8% se ele está no comércio, 32% se ele está na área de serviços. Tá? Ele pode declarar como distribuição de lucro. Acima disso, tem que ter contabilidade regular, escrituração contábil regular, para provar que tem lucro, senão aquilo... Tá? É assim que funciona. Agora, quanto ao documento fiscal, o MEI não precisa mesmo, né? Pode ser até um recibo lá pro salão, pro dono do salão. Se for uma ME que fatura mais de 5 mil por mês, o Rufino vai responder. Olha, na verdade, eu até peço desculpa que eu não estou muito inteirado sobre a questão do salão parceiro. Mas, olha, é complicado, porque ele falou, temos uma lei complementar que diz lá que 50%, por exemplo, é receita bruta do salão. Fiz os 50%. O IME não vai emitir uma nota, ele não vai ser tributado. Particularmente, eu acho que vai ter que ter uma emissão de uma nota, pelo menos diária, da UME para o salão. Porque não consigo vislumbrar na legislação o imposto está dizendo que ele não vai ser tributado, que será 50% só tributado, pronto. Acho que não. Ah, não. Nesse caso vai ser tributado, porque ele é optante pelo Simples Nacional. Então ele vai entrar no PGDAS-D. Isso. Eu já vou eu vou chegar até na prefeitura, já vou arguir essa questão, mas eu creio que teria um regime especial que ele vai emitir pelo menos uma nota diária, um exemplo. Seria uma coisa razoável, em vez de emitir uma nota para cada prestação, que não seria realmente algo desejável, né? Mas com certeza a gente vai estudar isso. Aí, quanto ao MEI, pode emitir um recibo, né, mas também tem a questão do MEI. O MEI diz que o tomador, quem é o tomador? É a pessoa física ou é o salão parceiro? Silas, aqui na sua esquerda, aqui, Samir do CRC, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma reunião com a Superintendência da Receita Federal, e as entidades congressadas, SESCOM, CRC, sindicatos e tudo mais. Então a gente tem vários colegas aqui que estavam na reunião, né, com a gente na segunda-feira passada, dia 6, e o representante do governo do Estado perguntou à Receita Federal se já estava em andamento a criação de algum grupo de trabalho para tratar desse duplo regime de tributação que o Simples vai sofrer no ano que vem, das empresas que ultrapassarem 3.600 e tiverem aquém de 4.800. E aí a Receita Federal diz que em âmbito estadual não existe nenhum grupo de trabalho para poder regulamentar as obrigações acessórias para quem estiver nesse duplo regime. Eu queria saber se em âmbito federal a gente já tem algum trabalho com os estados para que isso esteja acontecendo e a gente tenha clareza de quais obrigações essas empresas vão ter que cumprir. Na verdade não tem, porque é estado a estado. Por exemplo, aqui o estado do Rio de Janeiro vai ter que definir os procedimentos complementares. Na verdade, o Marcos vai poder responder a isso, mas como é equivalente a uma exclusão, a maior parte já está regulamentado, né? Quer dizer, o que acontece hoje quando uma empresa é excluída do Simples Nacional? Quer dizer, aquele procedimento que já está determinado hoje para exclusão, ele vai valer para impedimento. Impedimento de recolher o ICMS no Simples Nacional. Então, se a partir de setembro de 2018 ela é optante, mas não pode recolher o ICMS no Simples Nacional, você vai observar a mesma regulamentação que já existe hoje quando uma empresa é excluída. Aí o Marcos pode... Bom, na verdade, o governo do Estado criou um grupo de trabalho para fazer adaptação da legislação existente hoje para a nova situação que vai ocorrer. Tá? Mas não há nenhuma mudança. Basicamente foi o que disse Silas, né? O que valia para a exclusão vai passar a valer para o impedimento. Tá? As mesmas direitos e obrigações que teriam antes vão passar para o caso de impedimento. Vai ser publicada a legislação a respeito, certo? Estão finalizando já as várias leis e decretos que precisam ser atualizados e até o fim do ano vai
vai ser publicado as novas medidas. Mas, a princípio, nós estamos trabalhando para não ter modificação nenhuma. É como estava antes, no caso da exclusão. Na prática, por exemplo, se uma empresa que não é de Simples Nacional tem que apresentar o SPED, vai ter que apresentar o SPED. Tem que, quando vende para outro estado, para consumidor final, uma empresa não optante, tem que recolher emenda 87, a emenda constitucional 87 de 2015, tem que recolher a emenda constitucional 87 de 2015. Mesmo estando como optante, mas como está impedido de recolher o ICMS no Simples Nacional, dizer, qualquer regra que se aplica numa empresa não optante se aplica também a essa empresa. Aí tem que continuar com o PG das D, porque os tributos federais estão no PG das D. Mas nesse caso, ela vai levantar o estoque No caso, no momento da transição, que é o momento mais... como se ninguém soubesse. Olha, o passo a passo é esse. Passo a passo. Passo a passo, para quem quiser ter uma noção melhor, está na resolução... Não, eu vou dizer, só estou dizendo, resolução 720, parte 3, artigo 29, que diz quais são os procedimentos de exclusão. Basicamente tem que ser feito o quê? Foi excluído a partir do mês de dezembro. Dia 1º de dezembro tem que fazer o quê? Levantar o estoque, calcular qual seria o crédito ICMS que teria baseado na última compra, lançar esse valor de crédito no RAI ICMS, no registro de infração ICMS, né? E, ao mesmo tempo, começar a emitir notas fiscais com destaque de imposto. Tá? Seria essa que é a medida que tem que ser feita. Tá? Na verdade, quando passar de 4.320, ele começou em 2018 pagando ICMS dentro do Simples Nacional. Em setembro, ele passou de 4.320. Então, 1º de outubro vai acontecer o que ele falou aqui. O limite é 4.320, né? É os 20%. Até antes disso, você continua fazendo tudo pelo Simples. Aí sabia que a gente corria no próximo ano. Você vai ter que orientar o empregado do escritório de serviços contábeis também. Tem uma coisa, você está lançando lá o PG das D, né? Tá certo que muitos sistemas hoje é de alimentação automática, né? Mas se você perceber que a receita bruta está em 3.600, que na verdade não vai parar em 3.600, tem a tolerância ainda, né? Vai ter que abrir o olho, vai ter que ter lá, peraí, está em 3.600, está em 3.800, está em 4, não chegou ainda. Mas você tem que ficar de olho aberto com essas empresas, né? Por isso que eu acho que se pudesse, até um marco, cada evento que a gente faz tem um marco, cada evento. Então seria um marco de nós fazermos uma ponte, de termos uma reunião com você, mapear, passar um boletim especial para os nossos profissionais, informar para eles que a gente vai estar dando apoio, porque isso é uma coisa, tem empresas que só trabalhavam para o Simples Nacional e não tinha apuração. E agora ela vai ter uma novidade, pode acontecer, pode ser que nem tenha, mas pode acontecer. E a gente tem trabalhado muito para minimizar risco nas empresas de contabilidade. E acho que seria legal a gente ter esse mapa, porque com o Luiz Tavares, a gente tinha um acesso rápido. Se tinha uma dúvida, a gente mandava um e-mail, ligava para ele. A gente consegue fazer essa informação, se pudesse. Eu pretendo que o Luiz Tavares, tá ótimo. tudo que ele faz, não com competência e conhecimento dele, Tá né? ótimo. Seria muita proteção na minha Tá parte, ótimo. mas coloco à disposição. Tá ótimo, porque eu acho que seria super importante para a gente. Aí já peço a Gabriela para já depois agendar uma entrevista para a gente já divulgar para os nossos profissionais, porque assim, isso é importante. Hoje a gente acaba tendo um canal só do Silas Santiago, mas no nosso estado nós temos o município e temos o estado dela mesmo, e até um representante da Receita Federal aqui no Rio de Janeiro. Tá? Samir, mais alguma coisa? Só a complementação do que o Miguel falou, seja trabalhar, não sei de que forma a gente pode fazer, mas trabalhar com o Sebrae a informação de que a lei não é tão simples quanto se imagina se você tiver uma ajustamento aí. A informação que é vendida para o público aí, amplamente, é de que quem é MEI faz tudo sozinho, não precisa de auxílio, de apoio de ninguém. E aí um MEI que apura acima do padrão de distribuição de lucro presumido, ele está enrolado, tem que ter um livro caixa bem estruturado, tem que ter um apoio, tem que ter a entrega da declaração, tem que ter tudo. Na verdade, se ele quiser distribuir lucros acima dos percentuais do presumido, não é nem caixa, é contabilidade mesmo. Pior ainda. É a situação contábil mesmo. No MEI recebe, e o que ele recebe praticamente é distribuição de lucro. Quando ele é comércio, né? Daí ele tem que ter contabilidade. Eles não têm contabilidade.
Tem que ter contabilidade. Já avisaram isso pra ele? Para dar um treinamento para os consultores do Sebrae. É isso aí. Quando eu falei para os consultores do Sebrae que o MEI não pode pegar o dinheiro, botar no bolso e sair por aí cantando felicidade, eles ficaram olhando para mim com uma cara de espanto. Quando eu expliquei para eles que ele tinha que fazer escrita contábil, e até para o deputado, do projeto de lei 341, ao qual nós mandamos 4 solicitações para tal projeto, e uma delas foi quanto a essa questão, de esclarecimento, e também tivemos uma palestra em Niterói, em que estavam 30 consultores, eu acho, do Sebrae. Quando eu falei que o MEI tem que ter escrita para provar o lucro, porque senão tem que ser tributado, amigo. Eles ficaram, não, tá errado. Porque se não fosse assim, você estaria aumentando o limite de isenção do imposto de renda de 2 para 5 mil e para 6.750 ano que vem. Aí todo o Brasil vai ser MEI. É isso que exerce hoje. Todos eles fazem isso. Entendeu? Aí a gente tem que fazer uma campanha do CRC, ao qual a gente faz vídeo para tudo, né? Eu me coloco no CRC, desculpe, eu não sou, mas eu me coloco. A gente faz vídeo para tudo, explicando esses assuntos que para nós são basilares, mas que para o empresariado é passado até de forma inocente, grande parte da gente. Eu não estou falando mal da instituição Sebrae, que faz um belíssimo trabalho. Eu estou somente comentando sobre o que é difundido. Entram dentro de um salão de beleza e dizem, você vira MEI, você paga R$ 52,00, R$ 51,83, bota no bolso e vai embora. Então agora, mais uma vez, a gente tem que fazer esses esclarecimentos para o empresariado. Pode acontecer desse trabalhador do salão de beleza MEI, que faturar 5 mil por mês, 5 vezes 3, 15, pode ser que para efeito de imposto de renda, esses 1.500 resolvam o problema dele. Tá? R$ 1.500 por mês, e que ele pode, sem escrituração contábil, declarar como distribuição de lucro, pode ser que isso resolva o problema dele. Se resolver, ok. Tá? Mas se ele precisar, porque ele vai comprar um bem, vai comprar uma casa, se ele precisar de transferir para a pessoa física mais do que 32% na área de serviços, ou mais do que 8% na área de comércio e indústria, aí tem que ter escrituração contábil, para provar que teve o lucro. Bom, agora a gente vai para a última pergunta, doutor Silas. O nosso horário já está estourado. Boa tarde, Silas. Na verdade, algumas dúvidas já foram esclarecidas, mas aí em relação ao salão parceiro, eu só gostaria de confirmar: cada documento fiscal que o salão parceiro emitir vai ter que colocar o CNPJ, é isso, do profissional parceiro, e colocar o percentual no corpo da nota fiscal? Sim, percentual não, valor. Colocar lá R$30, repassado ao CNPJ tal, R$30. Ou R$15, né? 30 repassou 15. Ok, então, obrigada. Tá? Toda nota tem que ter.